Olá, estamos chegando com mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Você sempre nos acompanhando no canal 4 da NET e também no nosso site câmarataubaté.sp.gov.br. Temos o prazer de receber mais uma vez na nossa bancada o vereador Alexandre Vilela, vereador presidente do Conselho Deliberativo da TV Câmara Taubaté, ele que é do PMDB. Vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui, viu? Prazer todo meu, Miguel. Um abraço a todos os telespectadores que nos assistem. Um abraço a você, né, que está em casa, aos nossos queridos companheiros da TV Câmara aqui. É um prazer sempre estar aqui debatendo temas da cidade. Vereador, segurança é uma pauta recorrente na vida de todo mundo. O senhor tem uma proposta de que ônibus possa parar fora do ponto a partir das 22 horas, né? E já é difícil ele parar no ponto, já é difícil ele passar no ponto, né? Sem atraso, sem nada. Por que levou o senhor a fazer essa solicitação? Em primeiro lugar, alguns pontos estão sendo trocados, estão ficando muito bons, mas a gente entende, as duas partes nos procuraram, né? Tanto alguns motoristas como também a população, dizendo que determinada hora, em alguns locais específicos da cidade, não são todos, mas em alguns locais específicos da cidade, no trajeto, por exemplo, de uma avenida, né, que o ônibus está passando, né, em determinado ponto, fica ali sempre um marginal esperando que o ônibus pare para assaltar, né, o coletivo, assaltar a pessoa que desce, e fazendo com que isso possa agregar, o motorista, de repente, ele pode parar 3 ou 4 ruas para frente, né, muito mais próximo da casa da pessoa, e aí a pessoa fica com mais segurança e o motorista também tem mais segurança. Em alguns pontos a gente vê muitas ocorrências acontecendo, né, com relação a isso, e aí existem senhoras, senhores, não importa a idade, mas as Muitos vítimas... estudantes também, Estudantes, né? as vítimas são principalmente as mulheres, né, que saem da faculdade às vezes um pouco mais tarde e chegam em seus bairros e podem de repente parar em um local permitido, mas que dê mais segurança para elas ou para eles, mais próximo das suas casas. Por isso que essa iniciativa partiu e a gente espera que dê muito certo. E a ABC se posicionou com relação a essa solicitação? Não, ainda não, mas como veio de acordo com uma demanda dos próprios motoristas, porque o ônibus em determinado momento ele está naquele ponto. E aí tem marginal que está esperando já ali para subir, né? Ou então a pessoa descer. E com isso ele não vai perder essa oportunidade, né, do fator surpresa. Então eu acho que vai agregar. Faltam alguns ajustes, porque agora foi implantado inclusive o Citamob, né, que é um app, né, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e vê exatamente onde é que o ônibus está, né, que horas ele vai passar. Então a gente vai fazer alguns ajustes ainda nessa lei para que ela possa entrar em vigor. Vereador, tem gente que deve porque é picareta, tem gente que deve porque não tem condição de pagar. O senhor está fazendo um pedido para o prefeito de Taubaté que seja concedida uma anistia a juros e multas do IPTU na cidade de Taubaté. Na administração anterior do prefeito Roberto Peixoto, se eu não me engano, todos os anos da legislatura do mandato dele teve esse tipo de concessão. Esse ano já estamos no 3º ano do mandato e nada. O senhor teve alguma resposta por parte do Executivo com relação a essa anistia? Tive. E seria uma anistia geral? Tive uma ótima notícia, né? Porque nós fizemos esse pedido em março, e a crise do país veio aumentando, né, de lá para cá. Eu entendo que todo ano também, eu acho que isso acaba premiando, de uma certa maneira, né, a pessoa que deixa de pagar e não quer ficar pagando, mas a pessoa que está pagando certinho ali, ela todo ano, poxa, mas para que eu vou pagar se no final eu vou ter uma isenção de multas e juros? Eu acho que de 2 em 2 anos você rever a situação de uma cidade, né? Se fosse eu, faria isso. De 2 em 2 anos faria uma isenção de multas e juros. Eu acho que é bem-vindo. A população de Taubaté, o Miguel, ela é uma população que paga os seus impostos, né? Quer pagar em dia, né? Tem essa nobreza. Acho que até outras cidades, né, conversando com outros prefeitos de outras cidades, falam isso: poxa, arrecadação do IPTU aqui da minha cidade, nós temos que fazer campanha toda hora porque é difícil receber. E aqui em Taubaté é o contrário, se a pessoa tiver a oportunidade, ela paga à vista, inclusive, ela não quer nem o desconto, que é um pequeno desconto, mas é um desconto. Então, mas de acordo com a crise que nós estamos passando, desde o começo do ano, me levou a transmitir isso ao seu prefeito,
né, falar exatamente isso. Prefeito, olha, existem casos de pessoas que há 7, 8, 9, 10 anos não fizeram o seu parcelamento, não quitaram as suas dívidas, ainda pessoas de 2 e 1 ano para cá também estão com esse problema e precisam parcelar. E conversei com ele e no mês passado, há 15 dias atrás, em uma reunião que eu tive com ele, ele falou, olha, Alexandre, enviarei o projeto para a Câmara ainda nesse ano de 2015, porque se tratando de matéria tributária, né, tem que mandar nesse ano para valer o ano que vem, e, inclusive vou aumentar, né, de 60 para 120 meses de parcelamento. Então vai ter isenção de multas e juros para o IPTU, ISS e os impostos municipais. A arrecadação do município vai cair se não vier o empréstimo do CAF, a gente espera que venha, né, foi aprovado pela Câmara, mas todos os municípios do Brasil vai cair por causa dessa crise nesse país. Eu acho que é um momento oportuno de dar oportunidade para essa pessoa que de repente está em casa nos acompanhando ou conhece alguém que tem um IPTU atrasado, quer pagar, mas por causa dos juros, né, por causa das multas, não consegue. Agora vai conseguir, o prefeito me garantiu que manda esse ano o projeto ainda e a pessoa no que vem vai poder parcelar em 120 vezes sem multas e juros. Vereador, qualquer tipo de dívida e qualquer pessoa que tiver em atraso, certo? Exatamente. Porque começou a ser discutido nessa casa, por exemplo, quem tem 2, 3 casas, aí seria feita uma triagem. Aquele que tem só a sua casa, que ele mora com a família, poderia entrar nesse projeto. Então, nesse caso, o que o senhor está apresentando é para que todos que tenham alguns imóveis, terrenos, enfim. Todos. Exatamente, todos. Eu acho que é uma oportunidade para acertar as contas, né, com o município. A pessoa não quer ficar devendo. Ninguém quer ficar devendo. Lógico. Né? Então, se tivesse oportunidade para todos, né, eu acho que seria melhor. E já que estamos entrando no 4º ano de mandato do prefeito, né, se estivéssemos aí no 2º ano, até poderíamos estudar essa possibilidade de ser para algumas pessoas apenas. Mas no 4º ano, eu acho que para todo mundo seria de bom tamanho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Você que está me assistindo ou passa por isso, ou conhece alguém que passa por isso, né, de repente não dá para pagar mesmo. A gente vê hoje as contas que a gente coloca na mesa e fala, poxa, esse mês eu vou pagar essa, mês que vem eu vou pagar aquela. Que realmente as coisas estão assim assustadoramente altas, o emprego caiu absurdamente em Taubaté, temos um reflexo no comércio também, dentre outras coisas, né? Então, está muito complicado e a gente espera que esse projeto, né, venha o mais rápido possível para a Câmara, já que o prefeito garantiu, inclusive aumentando o parcelamento de 60 para 120 meses. Aí a pessoa vai ter comodidade para pagar, além da isenção da multas e juros. Está sobrando um mês no salário, né? Exatamente. Está sobrando um mês no salário. Bastante. Vereador, saúde. Você encaminhou um requerimento para o doutor João Hebran com relação à falta, denúncias que o senhor recebeu no seu gabinete, foi isso? Falta de médico nos PAMOS? Na verdade, algumas reclamações, né, de munícipes que, poxa, o postinho está sendo reformado, o postinho está passando por uma revitalização, ficou muito bom o posto, mas cadê o médico? E o médico? Para as pessoas entenderem, houve uma ação lá atrás para que fossem, né, desligados alguns médicos que foram contratados pela prefeitura sem concurso público. A prefeitura acabou de fazer um concurso agora, algumas provas deram errado, mas outras não, então vão ser contratados esses médicos. Porque eu entendo o seguinte, Miguel, não dá para a gente, a saúde, primeiro que ela não espera, e não dá para você ter uma unidade básica totalmente reformada e a pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Novo Horizonte, que inclusive hoje eu tive um caso como esse no meu gabinete. A pessoa foi até o Novo Horizonte, procurou um médico, o médico, né, entrou de férias e tinha que colocar outro profissional, não tinha como colocar outro profissional, só que ela não pode passar no posto no próximo ao outro bairro dela, por exemplo, Quiririm. Então, poxa, peraí, se não tem o médico ali, ela tem que ficar em casa esperando o médico voltar de férias, ou então o médico do concurso público ser chamado para ter o médico lá, essa situação... E ela não pode ir em outro PAMO de outra localidade? Não pode. Ontem eu conversei, inclusive, com algumas pessoas que trabalham no posto do Quiririm e falaram assim, Alexandre, eu vejo você falando, mas a gente não pode atender. Eu falei, mas como não pode? Eu vou continuar falando, porque não dá para acontecer. Se vai até o posto e tem um médico e mora naquele bairro, tudo bem, não tem problema, não passa. Mas não tem o médico, tem que passar no posto mais próximo da sua casa. Não dá para você, né, restringir o acesso à saúde porque o médico entrou de férias ou por uma falta de médicos. Houve o concurso, vai ser chamados os médicos agora, vão ser chamados os médicos agora, mas nós queremos especialistas, né, em algumas áreas, como por exemplo pediatria. As crianças hoje
né? Tem muitas delas que passam em alguns ESFs, né? De alguns bairros que não tem postos de saúde, tem ESFs, não tem pediatra, ginecologista e outras especialidades, oftalmo, por exemplo. Eu acho que descentralizar um pouco a policlínica. As pessoas pegam o encaminhamento do clínico geral e vão para a policlínica hoje. E hoje é uma realidade. Muita gente que tinha plano de saúde não tem mais. Não consegue pagar mais o plano de saúde, né? Infelizmente, por uma questão do valor ser muito alto, do salário estar mais baixo, e foi para a rede pública de saúde. Então, para descentralizar isso, eu acho que as especialidades deveriam estar no bairro e não apenas na policlínica. Isso ajudaria muito as pessoas a marcar com mais rapidez, passarem pelo médico, né? Então, a gente solicitou isso, que essa contratação fosse feita o mais rápido possível para acertar, porque realmente a saúde não pode esperar. Muito bem. Rápido intervalo, voltamos na sequência no Fiscalização com o vereador Alexandre Vilela, do PMDB. Até já.